Esse áudio traz a leitura do artigo Entre uma melanesianista e uma feminista. Esse artigo foi escrito por Marilyn Staten e foi publicado em 1997 na Cadernos Pagou. Resumo. Neste artigo, práticas acadêmicas dos anos 80 em torno da desconstrução são postas sob a perspectiva das teorias construcionistas e da cultura que caracterizam as concepções ocidentais. Ambas, construcionismo e desconstrução, são colocadas sob a perspectiva das concepções melaneses. Estas, sem as premissas construcionistas, exemplificam certos modos duais, mas não binários, de simbolizações e relações. Abre aspas. Do espaço impossível de um entre aspas, teoria e prática, aquele espaço em que as mulheres vivem o paradoxo de sua existência, uma crítica especificamente feminista pode concentrar suas energias peculiares. Nota 1, fecha aspas. Sobre um ponto, várias práticas acadêmicas dos anos 80 parecem concordar. Montar um estratagema deliberado a partir da desconstrução dos supostos que anteriormente sustentavam as disciplinas. Isso inclui desfazer seus modos de discurso. O oposto é que a atenção à linguagem, como veículo do discurso, desmascarará a própria prática da construção enquanto tal. Em sua evidente capacidade de ser tomada parte, a linguagem adquiriu, assim, um estatuto especial, como se todas as palavras compusessem textos, como se todas as formas fossem formas literárias, pois qualquer forma literária pode ser apresentada como retórica. Qualquer texto pode ser obrigado a mostrar sua trama, sua estrutura, os supostos que sustentam sua autoridade. Não surpreende que a produção feminista tenha antecipado esse clima. Não tendo uma disciplina única a defender, embora produzida dentro de muitas delas, ela de fato tramou deliberadamente enfiar-se no meio, nota 2, e seria confortador pensar que este trabalho é uma tentativa de existir entre discursos, feminista e antropológico, uma nova autoridade, que não é uma autoridade. Por outro lado, se a desconstrução é, abre aspas, confessadamente parasita dos discursos metafísicos que pretende subverter, fecha aspas, nota 3, então talvez o mesmo seja verdade da produção feminista. E nessas circunstâncias, talvez alguém prefira ser parasita em vez de hóspede. Mas nem tudo está aberto à preferência. Sou levada a confrontar a possibilidade de que diferenças negociáveis de uma perspectiva surjam como inegociáveis de qualquer outro ponto de vista. Enquanto antropóloga, continuo comprometida com a interessante ideia de que há vocabulários que superam os excessos mais engenhosos da língua em que os estudiosos ocidentais escrevem, nota 4. E enquanto melanesianista, encontro um posicionamento dos sexos que toma seu isomorfismo tão significativo quanto a sua diferença. Contudo, como sempre, meu comentário sobre certas posições feministas é igualmente um comentário sobre certas posições das ciências sociais. O sentimento de dívida que eu tenho em relação à produção feminista talvez indique meu parasitismo eventual em relação a ela. Nota de rodapé. Cultura incompleta. Para os antropólogos, acostumados a pensar a cultura como texto, a descoberta de que os textos são produções culturais fez sentido instantaneamente. Os relatos parecem construídos, entre aspas, da mesma forma que as culturas. Nota 5. O texto que pretendo ser sobre uma outra cultura é, com efeito, um texto, entre aspas, um artefato cultural de sua própria cultura. Mas que tipo de texto? Parece haver uma suposição comum de que, uma vez conscientes da natureza textual da escrita, os antropólogos saberão como tratar dela. Receitas de dialogia e heteroglosa vão juntas como uma prática crítica que revela as camadas da narrativa, um desmantelamento que implica que todos os textos são montados da mesma forma, suscetíveis a leituras múltiplas, contendo traços de outros textos, elocuções parciais que evocam o que não foi dito. Com certeza, é assim que as culturas, entre aspas, e as sociedades, entre aspas, parecem formadas. De fato, a noção de uma construção é que ela mesma parcial, como uma colagem que nunca suprime completamente a alteridade dos seus componentes. Entusiasmou a antropologia dos anos 80. O exemplo forte é a construção cultural-social do corpo. Nota 6. De novo, a suposição parece ser a de que, uma vez conscientes do estratagema pelo qual o corpo é apresentado, devemos saber como tratar dele analiticamente,
uma questão que os interesses feministas mostraram que pode ser mais difícil do que se poderia imaginar. Porém, o estratagema pode ser demonstrado precisamente porque parece parcial, como um texto repleto de rupturas, brechas e lisões. Ele nunca descreve, entre aspas, completamente o corpo. Uma fonte de teoria construcionista cultural e social, nota 7, é a obra de Berger e Luckman. Cito de uma versão recente. Abre aspas. Berger vê a criança como incompleta. Ela não pode tomar-se humana fora da sociedade, e sua natureza humana, dependente e parcialmente formada ao nascer, necessita de uma longa socialização primária. Durante esse período, a criança herda cultura e linguagem como objetos naturais no mundo. A maioria das crianças torna-se linguisticamente competente em sua língua materna, que representa e interpreta suas experiências. O eu é recebido complementar à linguagem. É somente no estágio posterior de socialização que a possibilidade de mundos alternativos e, portanto, de um eu alternativo é percebida. Nota 8, fecha aspas. Nessa fórmula, cultura significa igualmente sociedade. A analogia inevitável é que cultura e linguagem são aprendidas da mesma maneira, versões da realidade impostas à criança que se aprende. As pessoas alcançam uma compreensão maior de si mesmas a partir da cultura ou da própria linguagem, na medida em que refletir sobre essas formas recebidas é apresentar a possibilidade de alternativas. Contudo, a concretude da imagem, a criança que aprende, também dá margem à reflexão. Suponha-se que outra imagem é posta em seu lugar, nota 9, retirada do imaginário da vida real de povos, nesse caso melanésios. Suponha-se que a pessoa infantil não seja considerada incompleta. Suponha-se que não há nada a construir. O poder da analogia estética entre culturas e textos é também a limitação de suas imagens, imagery. As culturas, sociedades, tal como as pessoas, são percebidas como compostas e para sempre no processo de assim serem. Para os estudiosos que têm de compor seus relatos, isso pode ser uma percepção inevitável. Porém, temos de nos esforçar para que isso não esconda completamente as situações em que povos ajam com base em percepções diferentes. Tais diferenças não devem ser inferidas ingenuamente do ponto de vista do ator. Elas só podem existir como resultado do trabalho teórico, nota 10, extraída de posições teóricas prévias. Um exemplo é a sustentação da tese construcionista pelo conceito de socialização. A necessidade, entre aspas, de transmitir e passar adiante a cultura de forma semelhante à propriedade é apresentada como uma condição humana geral e uma pré-condição para a continuidade. Parece tão óbvio que as crianças tenham de aprender, entre aspas, cultura, aprender, entre aspas, regras sociais, tal como aprendem uma língua, que se supõe que outros povos percebem a mesma necessidade. Os antropólogos podem, assim, dizer que práticas como ritos de iniciação são instrumentos deliberados de socialização. A intenção dos atores é lida como um desejo de transformar as crianças em adultos, equipando-as com o aparato apropriado, moldando-as segundo uma forma. Os ritos de iniciação chamam nossa atenção, suspeito, por causa de seu foco no corpo. Enquanto meio pelo qual os iniciantes recebem a marca da cultura, mutilando ou forçando a posições não naturais, o corpo apresenta uma imagem vívida de construção, entre aspas. Parece que estamos testemunhando literalmente a formação da pessoa cultural e social, e a passagem da infância à idade adulta toma-se uma metonímia de todos os processos pelos quais as pessoas são assim moldadas. Poder-se-ia então dizer que a socialização imita a maneira pela qual as pessoas são forçadas a um molde que não toma a sua forma autêntica. Na medida em que é percebida, essa outra forma proporciona a base para a resistência. A autenticidade é a miúde, simboliza como o aspecto privado ou essencial da pessoa, pois os ocidentais refletem sobre como os processos naturais ou biológicos se submetem à intervenção humana, como quando Tabet argumenta que a reprodução não é uma manifestação espontânea do corpo feminino. Entre a capacidade de procriar e o fato do nascimento encontra-se a relação entre os sexos e a história das relações de reprodução, uma história, abre aspas, em larga medida de reprodução enquanto exploração, fecha aspas, nota 11. Com efeito, a análise que ela faz do controle técnico de processos como dar à luz faz eco a descobertas mais gerais de Martin sobre percepções das mulheres americanas.
O parto faz parte da experiência perpétua das mulheres de administrar seus corpos em resistência a formas predominantes de pensamento que imporiam certos regimes de tempo e comportamento. Ela escreve, abre aspas, numerosos contrastes dominam a sociedade capitalista pós-industrial. Ler versus trabalho, sexo versus dinheiro, amor versus contrato, mulheres versus homens. Devido à natureza de seus corpos, as mulheres, muito mais que os homens, não podem evitar confundir essas distinções todos os dias. Para a maioria das mulheres, menstruação, gravidez e menopausa não podem mais ser mantidas dentro de casa. As mulheres interpenetram reinos que nunca foram realmente separados. Elas corporificam literalmente a oposição ou contradição entre os mundos. Nota 12, fecha aspas. As mulheres em seu estudo sentiam que eram levadas, abre aspas, por forças fora de seu controle, fecha aspas, nota 13, pois tinham um ponto privilegiado de observação, de onde vir aquelas forças como separadas delas mesmas. Abre aspas. Numa grande variedade de maneiras, as mulheres afirmam uma visão alternativa de seus corpos. Reagem contra seus papéis sociais costumeiros, rejeitam modelos científicos difamantes e, em geral, lutam para alcançar dignidade e autonomia, porque seus processos corporais vão com elas a toda parte, forçando-as a justapor biologia e cultura. As mulheres vislumbram todos os dias uma concepção de outro tipo de ordem social. No mínimo, uma vez que não se enquadram na divisão ideal das coisas, processos corporais privados devem ficar no lar, provavelmente verão que a ideologia dominante é parcial, não captura a experiência delas. Nota 14, fecha aspas. As mulheres, sugere ela, derivam seu senso de experiência de um corpo que não é completamente abarcado por essas categorias culturais. Nesse sentido, não é a pessoa, mas a cultura que é incompleta. Nota 15. Mas é concebível uma cultura ou sociedade completa? Se assim fosse, certamente não seria percebida como tal no processo de construção. Ao mesmo tempo, se as pessoas não considerassem umas às outras como tendo que aprender a cultura da maneira como a língua é aprendida, talvez elas não aprendessem suas práticas sociais como composições. Nesse caso, não teriam interesse nas imagens que achamos tão compulsórias. Se o discurso não é imaginado como um texto ou os desempenhos como escritas, então supostamente não haveria problema na relação da trama com a personagem, ou do plano como modelo, ou do modelo com a estrutura, ou da experiência vivida com a categoria cultural. Não haveria preocupação como reunir matérias-primas, fazer um todo das partes, fazer indivíduos conscientes da sociedade, e talvez não houvesse a mesma preocupação com a natureza parcial da representação. A onda crítica atual na antropologia está muito preocupada com a relação entre o que é dito e o não dito, com dar a voz aos autores inaudíveis, com olhar nas entrelinhas dos interstícios. O processo pode ser visualizado com a descoberta do espaço. Conceber o que é tornado visível como espaço ou conceber o espaço como ausência vem evidentemente de um conceito prévio de língua ou cultura como um conjunto de relações positivas, mas parciais, entre coisas entre aspas. Assim, as mulheres americanas de Martin podem, abre aspas, ver a maneira inextricável em que nossas categorias culturais estão relacionadas e perceber a falsidade das dicotomias. Fecha aspas, nota 16. Nessa visão, pensar no que é deixado sem dizer pode significar a percepção de outra dimensão. O poder está em imaginar a ausência como uma espécie de presença, como ao relembrar outros atores cuja autoridade o antropólogo desaloja ou tomar presente a ausência, entre aspas, do corpo perceptível, cujas funções não têm presença ostensiva nas práticas sociais culturais. Contudo, povos que não consideram a cultura como construída, como conjuntos de relações entre coisas, não teriam nosso, entre aspas, interesse em descobrir tais espaços. Ao contrário, podemos descobrir que eles criam deliberadamente ausências, apagam deliberadamente a memória de eventos. Nota 17. Criam relações não pela reunião de pessoas, mas separando-as. Nota 18. E longe de se perturbarem com o que não é dito, tomam parte dos discursos cotidianos sobre o discurso que as palavras sejam enganadoras. Isso, pelo menos, é o que se diz comumente na Melanésia. Nota 19. Com efeito, os melanésios podem supor que as palavras são enganadoras. A linguagem é leve demais para carregar o peso de aprender e estruturar com que os ocidentais às vezes a investem.
Com certeza, há melanésios que talvez julguem esquisita a sugestão de que se pode expor autoridade ou subverter ideologia mediante a manipulação das palavras. Nota 20. Em vez disso, significados alternativos, como outras pessoas, estão sempre presentes. Feminismo incompleto. Seja por meio de exumação ou paródia do excesso, é mediante o uso da palavra que as críticas feministas recentes têm tentado subverter a pressão do discurso falocêntrico. Nota 21. Ao contrário, o fato de não desestabilizar a linguagem por meio de estratégias como revestimento metafórico, ramificação e elisão é considerado como revelador de um compromisso com a velha ordem. Essa é, com efeito, a crítica de Kirby, nota 22, à minha obra, nota 23. Ela afirma que, na medida em que desconhece a prática desconstrutiva, minha escrita atola-se nos tipos de binarismos pelos quais o tratamento que a antropologia dá ao outro, entre aspas, também deve ser criticado. Estou politicamente contaminado sem ter a visão de explorar essa contaminação. Na verdade, embora a crítica dela se refira a um artigo, é eficaz no contexto de outra obra, em que pretendo descrever variedades da produção feminista anglófona, onde, contudo, o feminismo desconstrutivista, não está nem na lista. Sou provocada, então, a pensar sobre como a prática desconstrutiva, ou a fala sobre ela, é posta a serviço de uma produção feminista, que trata também de questões afeitas às antropólogas. Nota 24. Kirby refere-se às feministas como, abre aspas, críticas culturais, fecha aspas. Que conceito de cultura leva alguém a defender, como ela o faz, a possibilidade de ruptura cultural? Só pode ser, penso, a ideia de cultura como construção. Abre aspas. Um feminismo que tem prazer em mergulhar escorregando no declive intervalar dos significados ou margens de cultura, arrisca exceder repetição ou de um eu mesmo homogeneizado, fronteira à ordem controlável, um risco estimulante que será chamado de traiçoeiro, subversivo, irracional. Um feminismo dentro da antropologia pode deleitar-se no sentimento de que seus prazeres escapam aos usos valores da disciplina, utilizando seus axiomas somente para fazê-los escorregar e colidir contra o outro até que enfraqueçam e comecem a fraturar. Fecha aspas, nota 25. Uma máquina coercitiva em protesto contra a minha ligação aos binarismos, ela escreve, abre aspas, a tentativa de Strattern de interceptar exige a interceptação do próprio debate, em vez da cuidadosa desconstrução de seus termos. Acho melhor argumentar contra o apetite violento da dialética hegeliana a partir da posição que se é compelida a ocupar dentro dela. Embora presa dentro do mecanismo, entre aspas, não há lugar melhor de onde cooperar secretamente com uma interrupção destruidora de sua maquinaria. Fecha aspas, nota 26. Ademais, o que quer que outros possam afirmar em favor da relação entre desconstrução e pós-modernismo, nota 27, ela distingue as preocupações do feminismo da mesma forma que o corpo feminino dá distinção às reflexões das mulheres. Abre aspas. Apesar da promessa do pós-modernismo de ambiguidade e multiplicidade de outras vozes e espaços aparecem nos textos representacionais, sua retórica tece com frequência um fechamento estético contra, abre aspas, velhas narrativas, fecha aspas, que falam de poder, posições e compromissos. No discurso da vanguarda, entre aspas, contemporânea, a metáfora da mulher funciona como significante do labirinto, e a criptica sinistra prega dupla dentro da qual o excesso de significado está fechado, escondido, mesmo quando sua verdade é confundida num enigma eterno. Mas para a própria mulher, ela está sempre posicionada dentro da significação corpórea de sua corporificação material. Ela é colocada ou naturalizada, entre aspas, dentro das infindáveis mutações dos disfarces da feminilidade. Essas demandas representacionais simbólicas tramam as dimensões reais através das quais sua vida é vivida e compreendida e, portanto, aprofundada em sua significação atual. Fecha aspas, nota 28. A intenção dela não é destruir ou transcender o mundo cotidiano de significados valores, mas dar-lhes intenção política. Abre aspas. A necessidade que o corpo da mulher proporcione um espaço de onde possa ser gerada uma nova morfológica para pensar e falar também age para garantir a obstrução de um derrapamento pós-político, entre aspas, para a falta de posicionamento prenunciada do pós-modernismo. Fecha aspas, nota 29. A promessa é de terrorismo, uma disrupção contínua da maquinaria.
pois, embora não haja sugestão de que não estamos todos implicados em sua perpetuação, língua e cultura são personificadas como tendo uma autoria masculina genérica. Nota 30. Reescreve-se o que fora descrito por outros interesses. Somente a suposição de que a língua foi manufaturada segundo especificações do outro, entre aspas, poderia tomar tal movimento político e subversivo. Esse movimento pode ser imaginado como uma passagem entre o que está na superfície e o que está escondido. É uma poderosa atração de conversa desconstrutiva que ele fale sobre entrar no meio, sob ou além das palavras, traindo a fixidez delas ao mostrar como elas podem ser dissolvidas umas nas outras, retirando o andaime da divisão entre interior e exterior. Em vez de prescrutar as palavras em busca de seus significados verdadeiros, entre aspas, elas são refitatadas, desessencializadas. Uma tal crítica politizada do logocentrismo sugere que a cultura e linguagem podem, por sua vez, ser imaginadas como sustentadas para uma vantagem de alguém. Deslizar entre as coisas é revelar quão parcial são as construções. Os sentidos só podem ser feitos por alguns à custa de outros, e os traços desse custo e dos outros permanecem enigmaticamente ali, deslizando entre aspas, como Kirby adverte, recobre a alteridade involuntária ou a omissão inadvertida, como a omissão de contribuições feministas de writing culture com respeito à de outro modo determinante, mas desse modo incompleta cultura. Algumas dessas questões são recapituladas por Treadgold. Ela afirma que a microestrutura dos textos atua como uma, abre aspas, realização de uma metáfora de estrutura social e cultura, fecha aspas, nota 31, de forma que a linguagem é apenas um aspecto do contexto, e o contexto é construído de linguagem. Abre aspas, textos são construídos de outros textos, outras vozes, as vozes da heteroglosa, da cultura e do sistema social, fecha aspas, nota 32. Porém, o problema de fazer as palavras significarem não é exclusivamente feminista, pois não é a linguagem que os homens controlam, mas o acesso a modos valorizados de significação. O que homens e mulheres fazem com linguagem mostra, abre aspas, como o fazer é constrangido por relações de poder existentes, orientações codificantes subjetivas e acesso a gêneros e discursos, fecha aspas, nota 33. Em sua visão, não é a linguagem que oprime, mas as formas econômicas, políticas e discursivas que controlam acessos diferenciais. Precisamos, abre aspas, de uma articulação não hierárquica de masculino e feminino, na linguagem que não a mantivesse como uma oposição, ou a invertesse ou a igualasse, mas envolvesse a construção de alteridade para homens e mulheres em sua diferença. Mas isso só ocorrerá mediante mudança genérica e uma visão do que é a linguagem que envolva o deslocamento, derrubada, das dicotomias carregadas de valor que ainda estão implícitas em discussões que veriam as mulheres falando enquanto corpos numa entonação e sintaxe fraturada e deixaria os homens, ainda descorporificados, falando em gramática e lógica. Fecha aspas, nota 34. Um estratagema deliberado é assim exigido para superar a reinstalação das dicotomias que as feministas questionam ao promover sua contrarrealidade de corpos femininos. Nota 35. Contudo, é o próprio estratagema que produz os endossos inadvertidos dos conceitos que se tenta erodir. Nota 36. As alternativas parecem estar entre a lógica e sua fratura. O deslizamento é subversivo porque as palavras não significativas nelas mesmas. É libertador porque a linguagem aprisiona o significado. Um resultado, aponta Treadgold, é que as leituras anglo-americanas não batem como os novos gêneros dos textos feministas franceses. Abre aspas. A teoria da linguagem de Kristeva Irigaray, lida literalmente, está envolvida em manter as próprias dicotomias, o logocentrismo e a metafísica que elas, Derrida, e a teoria semiótica social criaram para desconstruir. Porém, na verdade de sua própria teórica, que utiliza essas noções metaforicamente, é extraordinariamente poderosa. Seus textos devem ser lidos como metáfora, jogo, paradoxo, e como uma subversão genérica. Somente um gênero diferente de leitura evitará a reafirmação da metafísica da presença através de suas obras. Fecha aspas, nota 37. Por exemplo, Alcoff, nota 38, vê as feministas pós-estruturalistas atacando o conceito do sujeito autêntico oprimido, na dupla asserção de que não há sujeito autêntico e nenhuma opressão no sentido humanista.
uma vez que isso faz todos nós constructos, entre aspas. Nota 39. Ela conclui que um feminismo desconstrutivista só pode ser uma estratégia negativa, a afirmação da diferença total, que não pode ser fixada ou subjugada dentro de uma hierarquia dicotômica. Abre aspas. A luta política só pode ter, nas palavras de Kristeva, abre aspas, função negativa, fecha aspas, abre aspas, rejeitando tudo finito, definido e estruturado, carregado de sentido no estado existente da sociedade, fecha aspas, nota 40. Como Treadgold, poderíamos dizer que Kristeva está comentando metaforicamente sobre a impossibilidade de ocupar ou não ocupar um espaço oposição. Alcoff a lê literalmente como propondo uma prática política impraticável. Portanto, ela assevera o feminismo precisa explorar uma teoria de sujeito sexuado, um eu individual ou agente, entre aspas. Sua solução é compreender a mulher como posicionada por uma rede de relações. As mulheres podem, abre aspas, usar sua perspectiva posicional como um lugar a partir do qual os valores são interpretados e construídos, em vez de como um locus de um conjunto já determinado de valores. Fecha aspas, nota 41. Alcoff parece satisfeita com descobrir o posicionamento das mulheres como um espaço que acontece de elas ocuparem, uma localização acidental ou inadvertida. O ponto significativo, onde quer que ela esteja, parece ser que, abre aspas, a identidade de uma mulher é o produto de sua própria interpretação e reconstrução de sua história, fecha aspas, nota 42. Treadgold e Alcoff, linguista e filósofa, estão ambas preocupadas com a prática política, mas onde uma vê o jogo verbal com a subversão potencial dos gêneros do sujeito, inclusive a subjetividade, entre aspas, a outra quer tomar a própria subjetividade visível como, abre aspas, uma interação fluida em movimento, constante aberta à alteração pela prática autoanalisadora, fecha aspas, nota 43. Na medida em que esses exemplos mostram uma diversidade de abordagens na direção do feminismo desconstrutivista, a questão levantada contra mim é que no final dos anos 80, qualquer balanço na produção feminista está incompleto se não tiver traços de prática desconstrutivista. Pessoal nisso. Não somente meu primeiro livro sobre a Melanésia se chamava Women in Between, como me vi tirando a palavra desconstrução, entre aspas, de obra mais recente, nota 44, hesitando em me apropriar de um termo a cujo contexto teórico não tinha acesso. Evidentemente, isso é ser escrupulosa depois do que já acontecido. A ideia já tinha feito seu trabalho no contexto. Contudo, aqui a ideia do termo desconstrução, entre aspas, parecia aplicável, minha utilização não era informada por sutilezas literárias ou filosóficas, dado o argumento geral de que o povo da Melanésia não trabalha com conceitos de sociedade e cultura. Eu simplesmente queria virar de cabeça para baixo a noção ocidental de que a sociedade é construída, entre aspas, descrevendo atividades coletivas que aparentemente têm por objetivo um efeito oposto. As relações de grupo, tais como aparecem em compromissos entre clãs ou rituais de iniciação, são efetivas na medida em que desmontam relações pré-existentes. Porém, os termos desconstituição e decomposição transmitiam meu sentido. Sem nomeá-la assim, eu talvez estivesse descrevendo uma, abre aspas, prática desconstrutiva, fecha aspas. Os melanésios desmontam relações revelando camadas escondidas, trazem à superfície o que não é dito, evocam presenças da sombra, não permitem resumo final ou glosa, e, com efeito, desempenham uma alteridade de gênero de tal sofisticação que faria um ocidental empalidecer. Ademais, essas práticas são encontradas em períodos de eventos, em performances que têm como textos escritos uma forma estética específica. Mas há também uma diferença, e isso tem a ver com a relação entre acidente e estratagema. Suas inversões e justaposições são percebidas como omissão incidental ou exumação de alteridade suprimida, e a revelação de sentido escondido e múltiplo não é necessariamente subversiva. Ao contrário, as declarações públicas podem ser consideradas subversivas, nota 45, e as interpretações múltiplas deliberadamente tramadas. Uma pessoa ou artefato com um conjunto de conotações pode, no curso de uma performance, ser radicalmente representada em outra. Nota 46. Supõe-se que tal ação deliberada funciona a miúde, trazendo o interior para a superfície. Com efeito, essa estética penetra em tudo. Não há forma reconhecida, a casa dos homens, corpos masculinos e femininos,
um presente de comida que não esteja sujeito a esse esforço de decomposição. Mas os sentidos, entre aspas, de tais atos são sempre os mesmos. Tomar evidente a aptidão social, cultural das pessoas ou socialidade, entre aspas, sociality. Quando a sociedade é rotineiramente evocada mediante sucessivas apresentações, uma imagem concreta substitui outra imagem igualmente concreta. As interpretações podem ser idiosincráticas, leituras nesse sentido múltiplas, mas a forma que cada imagem assume é completa, entre aspas, nota 47. No que se refere às palavras ou à performance, não há um entre a ser trazido à luz. Não há nada que não seja escondido ou revelado, pois o que está escondido até ser revelado, e o que é revelado a fim de ser escondido. Ao contrário da prática discursiva positivista, que supõe que algo trazido à superfície ficará ali, e ao contrário do desconstrucionismo, que supõe uma infinita disseminação de referências, os melanésios tratam de esconder novamente o que tomaram conhecido, pois pressupõe particularismo, mas não essencialismo. Quando se revela algo, não se revela sua essência ou segredo, revela-se que contém outra coisa. Não se pode olhar dentro de uma pessoa para descobrir a pessoa verdadeira. Encontram-se, em vez disso, outras pessoas, particulares. Embora a popularização interdisciplinar da prática desconstrutiva permita-me pensar sobre os melanésios de certas maneiras, as práticas deles não podem ser apresentadas como exemplo disso. Eles não estão fazendo desconstrução no sentido ocidental, porque não têm premissas construcionistas. Se a socialidade é imanente, não pode haver esforço perceptível para a construir, entre aspas, ou desconstruir, entre aspas. Contudo, se meu problema é porque tinha de deixar de fora a desconstrução num trabalho sobre a melanésia, ao contrário, pode haver bons motivos para incluí-la a propósito da sociedade ocidental. Proponho tramar uma separação entre os casos melanésio e ocidental, a fim de capitalizar a crítica de Kirby ao binarismo, para dar uma olhada em outra forma de transmitir similaridade e diferença que não requer ontologia de uma economia oposicional, porém requer a diferenciação entre meios e fins. O fim é exemplificar certos modos duais, mas não binários, de imaginar derivados de minha compreensão dos procedimentos simbólicos melanésios. Formas diferentes podem ser percebidas substituindo umas às outras, de tal modo que uma ocupa inteiramente o espaço da outra, como uma alternativa que não é o inverso simples, nem a negação da forma anterior. Assim, poderíamos imaginar adulto e criança, pai e filho, o que no pensamento binário ocidental poderia ser concebido como opostos. Nas formulações melanésias que quero transmitir é concebido como recapitulações, não medidas ou reconfigurações um do outro. Uma consequência é que não há entre aspas aqui, nenhuma brecha ou distância entre as duas formas. Outras maneiras de imaginar essas relações assumem de fato uma forma mediada, como quando duas partes são consideradas trocando características entre elas, e assim criando uma relação que não é de ambas. Não estou tratando dessas simbolizações aqui. A fim de fazer as refigurações aparecerem, no entanto, os melanésios podem estabelecer dicotomias, como entre exterior e interior. Não há oscilação entre interioridade e exterioridade, como Kirby gostaria, mas de fato um deslocamento. Nota 48. Assim, o masculino pode ser percebido contendo o feminino e vice-versa, sem haver nada borrado ou ambíguo sobre ambos os gêneros. Um é uma versão do outro, numa forma diferente, entre aspas. Com o objetivo de fazer essa outra forma de pensamento parecer algo que não é, o inverso ou a negação das formas ocidentais, pois não foi desenvolvida em relação a elas, sou constrangida pelo fato de que não há evidentemente um abre aspas caso melanésio, fecha aspas, que não seja uma projeção ocidental. Portanto, eu o revelo, entre aspas, deliberadamente, por meio de um binarismo firmemente localizado num contraste nós-eles, que funciona por inversão e negação. São esses os meus meios, não a regressão infinita de terceiros, mediadores termos, mas uma estratégia de deslocamento. Tento, assim, apresentar o discurso ocidental como uma forma mediante a qual o discurso melanésio pode aparecer. Se pensarmos sobre isso, o abre aspas discurso melanésio, fecha aspas, pode evidentemente não ter outro locus. Contudo, a transparência da ficção irá, espero, indicar simultaneamente que a vida de uma forma não é apropriada pela outra e certamente não é residual a ela.
abre aspas, concepção e desconcepção, fecha aspas. Dois aspectos notáveis surgiram da análise de Martin. Primeiro, a capacidade das mulheres de resistir às convenções sociais por meio de seus corpos e seu acesso a experiências ausentes ou negligenciadas são normalmente suprimidos, abre aspas, abaixo da superfície, fecha aspas, da vida cotidiana. Em segundo lugar, diversas funções fisiológicas aparecem reunidas no discurso ocidental, como, abre aspas, um corpo, fecha aspas. Coisas que acontecem a diferentes partes são assim vistas como desmontando o corpo, de tal forma que a pessoa a quem pertence o corpo também se sente desmontada. Quando os cirurgiões se preocupam com suas funções particulares, a experiência é ao mesmo tempo de que coisas estão sendo feitas ao corpo e que o corpo está dividido. Abre aspas, as mulheres representam-se fragmentadas, sem um senso de autonomia no mundo e carregadas por forças fora de seu controle. Fecha aspas, nota 49. Martin, nota 50, comenta sobre a função de eliminação desse modo problematizada. Ela sugere uma conexão entre cuidar do corpo, entre aspas, da família e a consciência das mulheres de estarem fundadas numa atividade mais concreta do que o trabalho dos homens fora de casa lhes dá. As mulheres têm de administrar seus corpos, inclusive seus eflúvios embaraçantes, tal como o lar. Gostaria agora de transmitir uma compreensão diferente da vida social. Utilizar a concretude de certas formas para produzir outras implica preservar sua estabilidade. Assim, eu disponho desses conceitos, virando-os de cabeça para baixo. Pensemos uma cultura em que as experiências corporais não são escondidas para serem encontradas como conhecimento secreto que resiste ao controle social, mas onde elas são o objeto de atenção aberta tanto de homens como de mulheres. E uma cultura que não hipostasia, abre aspas, o corpo, fecha aspas, enquanto tal, pois ele não é uma presença externa e possuída, um todo integrado, mas onde, ao contrário, as imagens do corpo sugerem tanto disjunção como conjunção social, onde, com efeito, cada corpo é composto de diferentes identidades, onde os corpos não pertencem às pessoas, mas são compostos das relações das quais uma pessoa é composta. Por fim, uma cultura onde a partibilidade, entre aspas, ou fragmentação de pessoas, corpos, não é o resultado não intencional, mas o objetivo explícito das ações das pessoas tanto quanto a sua unidade. Tomemos o caso de um povo na província central de Papua Nova Guiné, que dá atenção considerável aos estágios da gravidez e parto das mulheres. Os Mekeu do Norte compreendem duas tribos endogâmicas, nota 51. Dentro de uma tribo, as pessoas pensam-se, portanto, como parentes. Contudo, uma vez que apenas, abre aspas, não parentes, fecha aspas, podem casar, a tribo é também dividida em 4 clãs intermatrimoniais, exogâmicos, imediatamente após o casamento, a noiva, abre aspas, recebe diariamente quantidades enormes de plantas fervidas, junto com o caldo, para aumentar a quantidade de sangue uterino em seu abdômen. Com esse engurgitamento contínuo, em poucas semanas a noiva fica visivelmente gorda, com bastante pele e sangue. Durante esse período, ela não trabalha, pois isso desviaria o sangue de seu abdômen. Em vez disso, fica sentada todos os dias dentro de um mosquiteiro, à disposição virtual de seu marido. Ao longo de tudo isso, os membros da tribo dizem que o corpo da noiva está aberto, entre aspas, a esse cupu. Comida e bebida passam de fora para dentro de seu corpo em quantidades consideráveis. Em consequência, os desejos também aumentam, seu fluxo de dentro para fora. Embora as relações sexuais sejam suspensas assim que se reconhece a gravidez, o corpo da noiva é mantido aberto, entre aspas, com um fluxo relativamente alto dessas coisas. Com efeito, o corpo da noiva atinge sua condição mais aberta, entre aspas, no momento do nascimento, quando a criança emerge. Nota 52, fecha aspas. Na superfície disso, há uma cultura que impõe suas ideias de maternidade ao corpo das mulheres. Contam-nos dos desconfortos das acompanhantes e do confinamento da mulher à casa de onde não pode sair desacompanhada. Nota 53. Perversamente, depois da concepção, o engordamento cessa e a mulher agora grávida começa a comer menos e volta a trabalhar na horta. A alimentação forçada parece uma tentativa um tanto bizonha da parte dos homens de metaforizar sua própria atividade a fim de garantir que as mulheres engravidem. Mas parar o relato nesse ponto seria prematuro. Não são os homens que, na verdade, alimentam a noiva à força, mas as mulheres da família do noivo.
Elas sentam-se com a moça enquanto ela come e examinam minuciosamente o desenvolvimento dela. Ademais, não é somente o corpo da noiva que é o foco da atenção reprodutiva. O corpo do noivo está em sincronia, pois as atividades políticas de um homem estão afinadas com seu ciclo reprodutivo. Abre aspas. Seu corpo está aberto enquanto ele se empenha em intensa atividade sexual procriadora com a sua noiva. E com efeito, a fim de sustentar o fluxo constante, ele deve ter uma dieta tão abundante quanto possível. Porém, quando se percebe a gravidez de sua mulher, o noivo começa a fechar, entre aspas, seu corpo, pois nos dias anteriores à pacificação, a guerra era uma ameaça sempre presente. Para proteger sua esposa, filhos e outros companheiros de aldeia, um homem tinha de assegurar-se que a feitiçaria de guerra de grupos inimigos não pudesse penetrar em seu corpo através de orifícios abertos, entre aspas. Da mesma forma, a fim de preparar sua própria feitiçaria de guerra agressiva, um homem tinha de fechar, entre aspas, seu corpo, de forma a não permitir a entrada dos nefandos ingredientes de seu próprio feitiço. Portanto, quando sua mulher ficava grávida, o noivo começava o ritual de aperto. Essa versão masculina do fechamento é realizada com abstinência sexual e observância de regras complexas de jejum com a relação à comida e à bebida. São necessários cerca de 6 meses desse regime para atingir o estado de fechamento, entre aspas, completo. E então, o corpo do noivo é considerado fino, leve e seco. Nota 54, fecha aspas. A diminuição da dieta da mãe depois da concepção antecipa um processo semelhante de aperto, entre aspas. Porém, o corpo da mulher permanece aberto, entre aspas, mais tempo do que o do homem. Abre aspas. Enquanto a mãe modera sua dieta, abstém-se de sexo e cuida da criança. Seu corpo permanece geralmente aberto, entre aspas, mas aos poucos ela inverte o processo. Ela fecha-se, entre aspas, e cupu. O fechamento, entre aspas, completo de seu corpo é realizado quando ela ajusta seu regime diário e desmama seu filho na idade de 1 ano e meio ou 2 anos. Essa é a condição mais fechada, entre aspas, que uma mulher pode alcançar. Contudo, dura apenas um instante, pois então ela deve reiniciar as relações sexuais com seu marido, modificando assim sua dieta para abrir, entre aspas, seu corpo novamente. Fecha aspas, nota 55. Mas se o regime ainda parece a forte imposição da cultura, entre aspas, regulando os ritmos fisiológicos, o que os Mekeu fazem disso? O que é o corpo, que é objeto de atenção? Voltemos à mulher tentando conceber, empanturrando-se de comida. Sua pele superficial torna-se úmida e gorda, mas assim que tem uma criança dentro dela, essa condição externa muda. É como se a mulher fetalizasse inicialmente seu corpo, sendo uma imagem do filho que terá. Isso antecipa sua própria transformação de ser o feto do lado de fora para conter o feto dentro de si. Nesse sentido, a mãe já está completa com a criança, igual ao seu corpo, antes da concepção. Nota 56. Na verdade, a concepção que a completa de uma maneira diferente também começa o longo processo de partição, pelo qual o corpo da mãe é decomposto, tornando-se incompleto no nascimento do filho saído dele. Os Mekeu estabelecem uma equação entre superfícies de corpos e clãs. Abre aspas. Há uma conexão metafórica entre as noções indígenas de corpo, entre aspas, kuma, e clã. Com efeito, eles dizem das mulheres de seu clã que elas são a pele, entre aspas, fonga do clã. Através de suas mulheres ou pele, o sangue de um clã sai e mistura-se procriadoramente com os sangues de outros clãs. Fecha aspas, nota 57. Quando o corpo do clã é considerado aberto a influências de outros, podemos dizer que apresenta uma imagem fetalizada das mulheres em seu estado aberto. O feto talvez seja, assim, uma hemologia de clã, em um dos seus modos, pois o mesmo corpo do clã está também aberto na imagem do homem sexualmente ativo. O primeiro modo indica o clã vulnerável à influência de outros, o segundo, sua capacidade de influenciar outros clãs. Mosco observa da mesma forma que os casais devem fechar, entre aspas, as fronteiras comuns de seus respectivos corpos antes de começar outro filho, os corpos dos clãs devem periodicamente desmisturizar os sangues que misturaram e fechar, entre aspas, suas fronteiras mútuas. O clã decompõe-se, extrai os membros femininos de seu corpo, a fim de fazer casamentos com outros clãs. Isso significa que a unidade política mais ampla da tribo, composta de seus clãs constituintes, é decomposta por sua vez.
O ciclo reprodutivo de uma mulher toma-se afinado com a vida política. Podemos perguntar o que essas imagens excluem. 1. Elas impedem a ideia de um progresso linear da infância à idade adulta. Os corpos adultos retomam periodicamente ao estado fetal. A mãe é tomada visível como o filho que carregará. Contudo, 2. Essa fetalização não é infantilização, uma reversão a algum estágio pré-social. Ao contrário, a imagem do feto é também a imagem da envergadura mais ampla de agrupamentos políticos, uma homologia da tribo. 3. Elas não apresentam corpos como idealmente em algum tipo de estado permanente, nenhuma forma única a ser realizada, entre aspas. Essas ideias implicam uma constante relativização de aparência, de tal forma que uma forma corporal leva a outra, uma oscilação entre composição e decomposição, entre um estado de completamento e tornar incompleto. Completo, o corpo é seco, fechado. Assim, o recém-nascido passa de uma condição gorda, úmida, excretando fezes úmidas, à criança desmamada, que excreta seco. Nota 58. O leite matemo, feito da carne fornecida pelo pai, completa, entre aspas, a criança a replicar externamente sua constituição interna. Abre aspas. Pai e mãe concebem um filho com a mistura de seus sangues sexuais, em proporções iguais no abdômen, entre aspas, ina, da mãe. O termo abdômen, entre aspas, é também o termo consanguíneo para mãe, entre aspas, ina. Em qualquer caso, cada filho recebe metade do seu sangue hereditário do pai, metade da mãe. Fecha aspas, nota 59. O feto, criança, é composto de duas metades, como a tribo inteira é composta de duas metades. Nota 60. As metades são seccionadas da mesma forma que os sangues da criança vêm tanto dos clãs do pai e da mãe de seu pai, quanto dos clãs do pai e da mãe de sua mãe. O microcosmo de relação entre 4 clãs, ele contém, entre aspas, essas relações dentro dele. No que se refere à moldagem, entre aspas, a criança não se parece com a tribo, ela é, entre aspas, a tribo. As relações sociais não são apresentadas à criança como algo a ser aprendido e adquirido do exterior, pois a criança já tem a sociedade dentro dela. O que tende a acontecer aos olhos dos Mekeu do Norte é que a criança completa deve, por sua vez, ser desmontada, pois se não se tornar aberta, não poderá entrar em transações e não poderá conceber. Como vimos, clãs internos de uma tribo abrem-se uns aos outros. Isso é feito mediante prestações. Abre aspas. O clã do pai do noivo dá coisas de valor e porcos ao clã do pai da noiva, e o clã da mãe do noivo ao clã da mãe da noiva. Disse que essas trocas paralelas, que elas são, abre aspas, manipulação de sangue, fecha aspas. Ao, abre aspas, manipular sangue, fecha aspas, os parentes confessam ficticiamente que não são parentes, que são, abre aspas, sangue diferente, fecha aspas, na troca matrimonial, criando a ficção pública de que a noiva e o noivo, com os mesmos 4 sangues de clã, de procriação em seus corpos, têm, abre aspas, sangues diferentes, fecha aspas, legitimando assim o casamento, fecha aspas, nota 61. Dar e receber é um ato de separação, pois as duas partes tomam-se distintas como doador e recipiente. O resultado é fragmentar o, abre aspas, sangue único, fecha aspas, da tribo, em seus componentes, reificados dos valores que passam de um corpo constituído separadamente, doadores, para outro, recipientes. Enquanto a tribo endogâmica está se decompondo, uma transformação similar ocorre dentro dos corpos de suas crianças, noiva e noivo, nota 62. Mosco introduz a metáfora da desconcepção para descrever esse processo. Abre aspas. Noiva e noivo são complementarmente desconcebidos de seus respectivos sangues dos clãs de seus avós. O noivo é visto como mantendo apenas os sangues do clã de seu pai e sua mãe, ou 2 avós, e a noiva de seu pai e sua mãe, ou 2 avós. Quando os recém-casados misturarem posteriormente seus sangues na concepção, seu filho receberá um total de apenas 4 sangues, os sangues dos seus 4 avós e dos clãs de seus avós. Nota 63, fecha aspas. A pessoa Mekeu do Norte, criança a adulto, passa assim de uma condição não reprodutiva para uma reprodutiva, mediante um processo que desfaz o ato pelo qual ela ou ele foi concebido. Nota 64. A fim de transacionar com outros ao longo da vida. O corpo recapitula perpetuamente esse movimento entre estados concebido e desconcebido.
corpos e palavras. Essas noções não permitem, penso, a ideia de que coisas são feitas ao, entre aspas, corpo. Ou antes, o corpo não é sujeito nem objeto, pois é tanto agente de suas próprias composições e decomposições, quanto se abre e se fecha à influência externa. Os membros de uma tribo desfazem suas relações internas a fim de que o casamento ocorra, da mesma forma que uma mulher come a comida que depois libera. Coisas, entre aspas, são tiradas do corpo mesmo quando estão sendo absorvidas. O corpo não é construído segundo especificações externas. Antes, é feito para revelar quais são suas aptidões. É coagido a produzir seus próprios efeitos relacionais. A sucessão de imagens não permitem um entre, pois uma pessoa ou corpo é o interior ou exterior de uma pessoa corpo, ou é seu par, sua metade. Assim, cada sexo apresenta uma versão do outro, como casal casado sincronizando seus ciclos reprodutivos. Se formas forem assim concebidas em um modo ou, nota 65, ambas estão sempre presentes. E também não é válido que, abre aspas, todos os atores sociais existem em contextos situados dentro de largos períodos de tempo e espaço, fecha aspas, nota 66, pois o espaço está dentro do ator ele e ela, mesmo a, bem como fora. Longe de áreas vazias sendo criadas entre pessoas, nossas distâncias entre pontos, brechas, entre as estrelas, a especialidade dos Mekeu do Norte, admite extensão, área, fechamento, cavidade, mas verdadeiramente nenhum vazio. A questão básica talvez seja que os Mekeu não imaginam o espaço como infinitamente retrocedendo, pois o que está além, entre aspas, do interior ou exterior, não é mais interno ou externo, mas uma inversão ou eversão de onde alguém está. Não se pode olhar dentro, fora de algo e depois dentro, fora daquilo, e assim por diante por meio de magnificações que fazem mais interior e exterior. Ao contrário, o que está dentro de um território é um lugar demarcado como exterior, entre aspas. É assim que a aldeia aparece do ponto de vista do mato circundante, nota 67. No idioma Mekeu, alguém, abre aspas, vai para fora, fecha aspas, do mato, que está, abre aspas, dentro do mundo, fecha aspas. Para a aldeia, que é fora, entre aspas, a aldeia externa, em seu centro, é o seu próprio lugar interno, um exterior invertido. O nome desse exterior invertido, abdômen, entre aspas, é também usado para intestinos e útero, nota 68. Os domínios externo e interno são seccionados por tais inversões, devido à transferência de área de objetos entre aldeia e mato, nota 69. As transferências incluem reunir comida, remoção de restos e resíduos. Correlativamente, as fezes e urina que se acumulam no abdômen já estão em um lugar fora do corpo de uma pessoa, como poderíamos dizer que o feto dentro está inversamente fora do corpo da mulher. Nesse sentido, o útero está fora do corpo que o encerra, de tal forma que os fluidos sexuais que a mulher recebe em sua cavidade permanecem fora, entre aspas. Nota 70. O que preenche retém aquela exterioridade, sêmen e sangue vindo do interior de pai e mãe para se instalar ali. Mas tal como os detritos reunidos no centro da aldeia, ou a diferença entre aldeia e mato, essas emissões não são moldadas conforme o formato do útero. Elas assumem sua própria forma diferente. Essas atenções aos corpos constituem práticas sociais deliberadas. Não há nada inadvertido ou secreto em relação aos processos corporais, inclusive a eliminação. Somente o monitoramento de quando é desejável manter tais processos dentro, quando revelá-los. E quando algo é revelado por força do efeito diferenciador de exterior e interior, é preciso sempre que assuma uma forma diferente daquela que o encerra. Exterioridade e interioridade têm pouco a ver com as dicotomias público-privado, nem por implicação política ou doméstica, que preocupavam as mulheres americanas de Marte, ver acima. Vimos que um corpo Mekeu não se abre para mostrar seu segredo, entre aspas, interno. Ele se abre para mostrar outro corpo diferente. Mas o que é essa diferença? Quando uma forma desloca outra, quando a mãe deixa de ser o feto externalizado para conter o feto dentro de seu exterior invertido, ela alterna entre duas manifestações dela mesma. Quando o neonato substitui a mãe parturiente, sua abre aspas, forma diferente, fecha aspas, substitui tanto seu corpo pré-grávido como o corpo grávido, que indica suas relações com o marido.
O pai torna-se invisível nessa altura, não tendo contato com a esposa ou filho até o desmame. Com efeito, a criança é o repositório de ações de múltiplos outros. Elas constituem as relações sociais das quais ele é composto. Seus esforços posteriores para criar novos, entre aspas, laços exigirão alteração do que já existe. A atividade social é a dissolução e divisão de entidades completas, mas não há nada sem limite nesse deslocamento. Quando os Mekeu desfazem pessoas, corpos, para expor as relações das quais são feitos, eles cancelam relações particulares em favor de outras relações particulares. Assim, um homem substitui suas relações com seus parentes por casamento por aquelas com seu ciclo mais amplo de parentes tribais. Mas se uma relação só pode aparecer se outra desaparece, ela é, por assim dizer, prefigurada ou antecipada naquela forma diferente anterior. Nota 71. E nesse sentido, a sociedade já está completa. Porém, eu distorci o relato de Musco. Não há indicação de que a pessoa seja um objeto das operações simbólicas que ele descreve. Muito menos podemos resumir as concepções dos Mekeu em termos de completamento e falta de completamento. Traduzir dessa maneira o material dele para efeitos retóricos, para tramar uma analogia com o pensamento ocidental sobre a atividade social enquanto construção cultural. Com efeito, o conceito de completamento é enganador se trouxer consigo ressonâncias de um artefato acabado ou um estado ideal. As pessoas alternam-se entre estados. Elas alternam-se entre um corpo singular de composição múltipla, filho fechado com seus 4 sangues, e um corpo seccionado, como um de um par em potencial, noiva aberta com metade entre aspas de seus sangues, mãe com cavidade interna. Nessas últimas relações, o parceiro é literalmente completado por um par noivo-filho, completamento manifestando-se na própria relação. Assim, as relações pelas quais os pais são compostos são canceladas para que o filho nasça da relação deles. Uma substitui as outras, a criança os atos procriadores de seus pais. Se nesse imaginário coisas diferentes, entre aspas, podem potencialmente substituir umas às outras, como em outros lugares, porcos por conchas, conchas por noivas, nota 72, então cada item carrega múltiplas referências a relações passadas e futuras, e, assim, sempre há relações diferentes daquelas ativadas no presente. O tempo também não retrocede infinitamente. Tudo está presente e, contudo, nada está simplesmente presente, entre aspas. A ausência é explicitamente antecipada e recuperada, e o que está ausente, especificado, pois a presença é sempre uma refiguração, uma versão particular. Assim, somente coisas particulares podem aparecer, e o fazem mostrando seus efeitos particulares. Dessa perspectiva, longe de tudo ser conhecido ou revelado, em certo sentido, nada é conhecido, tudo é escondido, uma vez que aquilo que é aparente somente se presentifica por seus efeitos em atitudes, comportamentos, corpos específicos. A antecipação é, por assim dizer, um adiamento do conhecido. Os efeitos emergem ao longo do tempo, coisa que muitos melanésios capturam para si mesmos mediante a adivinhação ou augúrios, e dentro das pessoas. Uma mulher dá à luz um filho, mas será a criança saudável? Um homem cresce no território de um clã, mas se comportará ele como um membro do clã? As pessoas perscrutam constantemente umas às outras em busca de indícios de suas intenções, mas a intenção é entendida como se fosse a forma interior do ator externo, o físico, a saúde, o comportamento apresentado. Embora cada relação possa ser relativizada pela anterior, elas são construídas como oscilação entre o que é escondido e o que é revelado. Isso significa que nenhuma forma, externa ou interna, detém um lugar construído, entre aspas, privilegiado, ou pode revelar as deficiências da construção. O mesmo é verdade para a linguagem. As palavras que alguém pronuncia podem ser tomadas como um dos aparecimentos para fora que ele ou ela apresenta. Mas as palavras também têm seus exteriores e interiores. Uma área especial do conhecimento Mekeu de segredos e feitiçaria está cerrada, mesmo quando as outras coisas podem ser ditas abertamente. Nota 73. As palavras podem ser esquadrinhadas em busca do que possam revelar, contudo, isso não quer dizer que estejam incompletas. As formas externas são em si mesmas completas. Com efeito, elas são suficientes, como substitutas da forma interna.
Assim, incerteza e dúvida sobre outros é simplesmente a medida de alguém. Não saber o que pretendem seus vizinhos é o análogo externo da trama interna de alguém. Os ocidentais literais surpreendem-se descobrindo metáforas. A descoberta cria a possibilidade de uma crítica da sociedade por meio da linguagem. Tratar os textos como simultaneamente literais, construindo a realidade social, e metafóricos, realizando uma construção social. A preocupação com as palavras faz parte do fenômeno mais amplo de literalidade, que as feministas reconhecem, fenômeno que estimula a ciência, entre aspas, a conhecer melhor e mais fundo a ver dentro dos corpos das coisas. Nota 74. O problema é que não sabemos como esconder o que foi revelado, reunir o que foi dividido, restaurar os significados superficiais. Não há, abre aspas, quadro inteiro que possa, abre aspas, ser preenchido, fecha aspas, pois a percepção e preenchimento de uma brecha se conduz à consciência das brechas, fecha aspas, nota 75. Se os Mekel do Norte parecem presos num círculo de substituições e oscilações, visualizando-se para sempre em formas alterantes e antecipatórias, então os ocidentais sofrem um mundo de regressão infinita. Sabemos que quanto mais revelamos algo, mais o escondemos. Mas nosso pesar é que sempre escondemos seu segredo íntimo. Não vemos os corpos das mulheres como uma forma de vida social. Antes, vemos a vida social escondendo o corpo. Revele-se o corpo e talvez revelemos o que não pode ser construído pela vida social ou pela cultura dominante. Na sugestiva comparação de Martin entre a mulher americana administrando os resíduos dela e o corpo, entre aspas, da casa, a mesma pessoa faz ambas as coisas. A casa não é uma versão do corpo da mulher, mas uma unidade de uma ordem diferente. Assim, a equação não é uma entre a pessoa e um conjunto de relações, mas entre duas atividades diferentes desempenhadas pela mesma pessoa. Pessoas e relações, tal como corpos e vida social, são, na visão ocidental, fenômenos díspares. A satisfação da descoberta para os ocidentais é quanto mais se esquadrinha, mais se traz à luz fenômenos que afetarão como se vê as camadas revestidoras. Assim, desfazemos certos valores sociais a fim de encontrar razões para construir valores alternativos, ou imitar os constrangimentos da linguagem levando ao excesso e assim rompendo sua capacidade para limitação. Se a sociedade distorce as experiências das mulheres, tornar essas experiências explícitas poderia proporcionar a base para um tipo diferente de sociedade. Mas essa não é a única posição que a estudiosa ocidental pode ocupar. Falando de ciência, o apelo de Haraway, nota 76, por uma objetividade feminista é um apelo ao refreamento da glutonaria visual de microscópios eletrônicos e sistemas de vigilância por satélite. Não precisamos de regressão infinita. Contudo, a regressão é aprendida no momento em que aprendemos que a cultura é aprendida. Em particular, o investimento ocidental na metáfora da linguagem como transportadora de cultura e da cultura considerada como uma linguagem projeta um contramundo de indivíduos concretos e corpos naturais e de obstinadas formas não linguísticas. Os ocidentais tentam para sempre ter acesso àquele contramundo mediante a composição e decomposição da própria linguagem, enganá-la para revelar o involuntário, trazer à fala o não dito. O brilho da fala desconstrutiva está em sua demonstração posterior de como esses contramundos devastadores são eles mesmos construídos, entre aspas. Uma vez que os melanésios constroem e desconstroem seus corpos, a linguagem funciona simplesmente ao lado desse processo, como seus próprios interiores e exteriores. Eles usam a linguagem para chamar a atenção à própria facilidade analógica. Assim, a manipulação de identidades sanguíneas no casamento e na concepção são conhecidas por um único termo mequeu, nota 77. Uma analogia funciona por meio das formas que justapõem como corpos e palavras se justapõem. Os melanésios não realizam cirurgia nas palavras, mas do que podem abrir corpos para ajudar no parto, e não pensam necessariamente em exibir o involuntário mediante exegeses verbais mais do que supõe ao olhar dentro de algo, você entenderá mais do que está na superfície.
Entre as imagens postas ao serviço da reflexão crítica está o senso ocidental tenaz de que a experiência dá acesso individual a um ponto de observação a partir do qual é possível aprender a natureza construída do mundo. Vista como amálgama de elementos conflitantes e alternativos, a heterogeneidade interna da vida social proporciona os espaços pelos quais a crítica pode introduzir. Não se trata de que indivíduos, entre aspas, e experiências, entre aspas, sejam livres eles mesmos de construção. Eles são claramente artefatos que dependem de certos discursos. Ao contrário, nenhuma instância, conjunto de valores, objetos de percepção, imagens, jamais se equivalem a todo da realidade percebida. A não equivalência da linguagem ou cultura à vida é um ponto de partida. Pelo mesmo motivo, isso sugere uma multiplicação infinita de formas possíveis, onde a refiguração deve sempre depender de, abre aspas, outra perspectiva, fecha aspas, nota 78. Nós, entre aspas, portanto, vemos a nós mesmos como presos em complexidade e diversidade mediante imagens de conhecimento sempre regressivo e da relação incompleta entre coisas, sociedade, cultura e pessoas, sujeitos, formas. Assim, imaginamos que aprenderemos, mas desmantelando aquelas formas, desfazendo-as para ver de que são feitas, uma atividade sempre proliferante, sempre incompleta. Tentei tornar essa forma particular de complexidade aparente mediante a justaposição das práticas de povos que separam não artefatos, mas pessoas. Nota 79. Isso dá-lhes mais uma vantagem simbólica. Usam a imagem concreta do corpo para esconder bem como para revelar. Eles não têm de imaginar um mundo multiplicador. As coisas, pessoas, são todas versões umas das outras. Trata-se apenas de formas que são diferentes, onde um ocidental tentando chegar ao âmago de alguma coisa descobre uma perspectiva diferente sobre ela, uma outra coisa para incorporar no esquema das coisas. Um melanésio tentando fazer uma coisa produzir algo diferente dela, produz um análogo ou transformação do original, outra manifestação de algo já presente. Entre as imagens postas ao serviço da reflexão crítica está o senso ocidental, tenaz de que a experiência dá acesso individual a um ponto de observação a partir do qual é possível coisa produzir algo diferente dela, produz um análogo ou transformação do original, outra manifestação de algo já presente. Assim, se fôssemos buscar um correlato melanésio, as ideias ocidentais de construção, teríamos de ver o genérico no particular, que qualquer corpo ou palavra é ao mesmo tempo uma entidade em um determinado momento no tempo e no espaço, como diríamos nós, e, como seu passado e futuro, sua antecipação e lembrança de outros corpos e palavras é também equivalente à vida social, a ambos os gêneros, a toda a cultura, à linguagem enquanto tal. Ao indicar tudo, essas formas não requerem que tudo seja moldado à sua forma. Elas indicam versões de si mesmas que são diferentes delas mesmas, como a criança é diferente, entre aspas, dos atos procriadores de seus pais. Se assim for, melanésios como os Mequeu não são provavelmente iluminados, assombrados, pela mão invisível da estruturação que sugere que devemos, mesmo quando não podemos, decidir quando os atos são constrangimentos ou facilitações. Seria bastante divertido imaginar qual forma, então, poderia assumir sua política da diferença. Fim do audiotexto. Eu sou Adele Leonel e gravei esse áudio para o projeto Feito para Escutar, diversificando o acesso à leitura através da produção de audiotextos de arqueologia e antropologia. Esse projeto é coordenado por professoras do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, com apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, através do edital PIPA 2024. Consulte o guia de audiotextos do nosso projeto para saber mais sobre nossas escolhas.